Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Peço que as crianças prestem atenção, que vai ter uma enquete lá essa semana no grupo de vocês, tá? Vai ter uma enquete sobre a mensagem, tá bom? Coloquei uma enquete lá, foi semana passada, só a Clarinha respondeu, né? E aí eu peço que as crianças também respondam, tá? As enquetes que nós vamos colocar lá, para você estar participando, em nome do Senhor Jesus. Vamos interagir naquele grupo abençoado, né? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a vossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. E eu peço que os pais não ajudem, tá, irmãos, as crianças, tá? Eu peço que os pais não ajudem. Conversando com a Clarinha, ela disse que pesquisou 2 vezes, né? E isso é bom, é incentivar os nossos filhos, e não tem problema responder errado, não tem problema. O importante é a gente participar, né? É a gente poder estar interagindo, né? E é assim que a gente aprende, né? É bom isso. Então, peço que os pais não as ajudem, mas que para que elas possam se preocupar em participar e responder, senão fica muito fácil. Amém? Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, aqui Jesus ele está falando sobre a parábola das bodas. O que significa bodas? Bodas, ela é uma festa, né? Bodas, ela é uma preparação, um banquete, aonde ali os reis, os pais faziam em ocasiões especiais. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-se a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Já os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às cidades dos caminhos, convidei para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntando-se todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: amarrai os pés e as mãos, levai-os e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Glória a Jesus. Poucos são chamados, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus, ele diz aqui que ele começa a dizer que esta parábola ela é semelhante a um reino dos céus. Então Jesus aqui ele está dando uma comparação, como será, semelhante, igual, né? Jesus aqui, irmãos, ele está contando algo para facilitar para a vida daqueles que estavam ali ouvindo
Jesus estava trazendo algo que era cotidiano para o povo judeu. Se tem um povo que gostava de festa, era o povo judeu. Então aqui aquelas pessoas sabiam o que Jesus estava se referindo. Jesus estava aplicando o reino do céu no cotidiano, na vida daquelas pessoas que ali estavam. Porque aquelas pessoas que ali estavam sabiam o que significava bodas, o que significava casamento, o que significava as festas. Pois bem, Jesus então ele aplica aquilo do cotidiano em algo futuro, em algo que vai acontecer, em algo que está prestes a acontecer. A partir do versículo de número 4, diz assim: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados que eis que o meu jantar já está preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Jesus aqui, ele traz paralelamente o significado de um homem, de um rei, que está fazendo as bodas, a preparação do casamento do seu filho. Ora, o rei aqui representa Deus. Amém? Aqui o filho representa Jesus Cristo. Olha a deixa que eu estou dando para vocês, hein, crianças? O rei apresenta a Deus, o filho a Jesus Cristo. E nós, aqui os servos, somos nós. Amém? Então aqui Jesus está dizendo que o rei prepara, o seu filho vai casar, e é de direito ele fazer o casamento e preparar um banquete. Só que se não convidar, não tiver convite, não vai ter as pessoas para participar deste banquete. Ou seja, o rei, ele queria que todas as pessoas viessem e vissem o que estava se celebrando, o quê? O casamento, a relação, aquilo que foi acordado. E eles queriam que todos aqueles aqui que estavam compactuassem, sejam testemunha daquele ato de alegria que estava acontecendo. Então este rei prepara tudo, ele faz tudo com amor, faz tudo preparado, um banquete especial, e agora ele envia os seus servos a preparar, a buscar os convidados. Ele envia os seus servos para poder convidar aquelas pessoas que faziam parte daquela sociedade, que faziam parte daquele reino, que faziam parte daquele povoado, para participar do banquete, que era algo interno. As pessoas estavam externo, o banquete era algo interno, mas as portas do palácio, elas seriam abertas para receber todos aqueles que assim queriam participar. Aplicando para o reino de Deus, aplicando aquilo que Jesus está aqui querendo dizer, no versículo de número 3, e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Jesus diz, a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Nós sabemos que Jesus ele veio para nos salvar, para libertar exclusivamente o povo de Israel. Mas a própria Bíblia diz que é o primeiro povo que rejeitou Jesus Cristo, o Salvador, como o Messias, como o enviado de Deus. Não quiseram receber. Jesus, aplicando isso através da parábola, ele diz: olha, o rei enviou seus servos a chamar os convidados para participar do banquete, mas eles não quiseram. E Jesus continua dizendo: olha, já está tudo preparado,
Eu não vou esperar eles virem para preparar. Eu não vou esperar eles tomar decisão para preparar. Não, eu já vou deixar tudo preparado, porque aquele que quiser participar, vai poder participar. Ou seja, a Bíblia nos faz entender que assim como este rei aqui que Jesus está trazendo nessa parábola, esse rei, ele simboliza Deus. E Deus já está dizendo, já está tudo preparado, já está tudo reservado para aqueles que forem chamados, quiserem participar, quiserem estar dentro do banquete. Ou seja, irmão, nada vai mudar o que Deus tem reservado para aquele que ouvir a palavra dele. Nada vai mudar para aquele que está preparado em servir a Jesus Cristo como seu suficiente e Salvador. Nada vai mudar aquele que já está preparado e quer seguir a Jesus. Eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, Deus não vai preparar, Deus não está vendo se está preparando, não. A palavra do Senhor nos garante, já está tudo preparado para aquele grande dia, quando as trombetas soará, eu e você ouviremos e vamos ceiar com Deus, iremos ceiar com Cristo, aleluia, porque a palavra nos alcançou, o servo nos alcançou, e nós fomos convidados para passar as bodas com o Cordeiro de Deus, aleluia, e isso é um privilégio, meus irmãos. Mas a parábola vem nos dizer, e nós vamos analisar o contexto de hoje, e vamos ver que o cenário é o mesmo da parábola de Jesus, e aquilo que estava acontecendo quando Jesus veio para Israel. Ora, no versículo 5, no versículo de número 3, ele diz ao seu servo para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Quantas pessoas nós convidamos para vir para a igreja? Quantas pessoas nós chamamos para vir para a igreja e elas não vêm? Quando nós convidamos alguém para vir para a igreja, nós não estamos querendo falar para ela seguir uma religião. Nós não estamos dizendo para ela vir aqui só por vir. O nosso intuito é que elas possam participar do banquete, da salvação de Cristo, de estar com Jesus. A nossa intenção, quando nós convidamos uma pessoa, é que ela venha reconhecer Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque assim, irmãos, para nós se alegrarmos numa festa, nós convidamos tanto os bons como os maus. Só que quando se torna sobre salvação, não adianta você chamar o pastor Gilmar para ser salvo. O pastor Gilmar já sabe da salvação. Não adianta o pastor Gilmar me chamar, não, pastor Edson, vamos lá para você ser salvo. Não, eu já sei o caminho da salvação. Quando nós chamamos uma pessoa para vir para a igreja, sempre o intuito é aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Porque o nosso querer, a nossa vontade é que essa pessoa ela possa entender sobre a salvação que nós já entendemos, que nós já compreendemos. Agora, a palavra do Senhor diz que já está preparado, mas muitos não quiseram vir, decidiram não vir. Ou seja, irmãos, o cenário que estava acontecendo aqui quando Jesus estava falando, não mudou de hoje. Quantas pessoas não querem? Quantas pessoas não querem participar? Quantas pessoas não querem? Agora, por que essas pessoas não querem? Porque o que faz essas pessoas, irmãos, não querer participar de uma vida eterna? O que faz essas pessoas não querer, irmão, estar com Jesus Cristo quando Ele voltar? O que faz essas pessoas não querer, irmãos, verdadeiramente ter uma vida com Deus? Porque todos hoje, irmãos, reconhecem que existe o céu e o inferno. Todos reconhecem, meus irmãos. Todos reconhecem que existe o mal e o bem. Agora, a própria palavra do Senhor nos mostra o porquê que essas pessoas não querem participar. E no versículo de número 5, está escrito, olha aí, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. Pastora Maria, as coisas deste mundo está impossibilitando muitos convidados de se achegar ao reino de Deus.
As coisas desse mundo, meus irmãos, estão tirando muitas pessoas do reino de Deus. Escute, não é o reino de Deus que nos exclui. Não é Deus que nos exclui. Somos nós que se excluímos da salvação. Deus não exclui ninguém da salvação. Deus não exclui ninguém da bênção dele. Deus não exclui ninguém da proteção dele. Somos nós que se excluímos dessas coisas. A Bíblia diz aqui, por que eles não quiseram participar das bodas? Por que eles não quiseram participar do casamento? Por quê? Porque eles estavam preocupados com seus afazeres, com seus campos, com seus comércios. Ou seja, a vida material dessas pessoas vinham em primeiro lugar. A vida material dessas pessoas tinha mais valor do que participar do banquete. E meus irmãos, e aqui essa parábola que Jesus está falando, para um povo que adorava a festa, eram os judeus. Não existe um povo na face da terra que adora mais festa do que os judeus. Uma festa deles de casamento, no nascimento de alguma criança, dura 7 dias. Tem festas que duram 21 dias. Então eles gostam de festa. Mas repare aqui, algo faz que eles não queiram participar daquilo que eles gostam, daquilo que eles estão acostumados. O quê? A vida no mundo. Aplicando nos dias de hoje, meus irmãos, quantas coisas tem tirado muitas pessoas do reino de Deus? Quantas coisas tem tirado as pessoas da presença de Deus? Seja o trabalho, seja, irmãos, um carro, seja a família, seja, irmãos, os negócios deste mundo, tem nos afastado de Deus, tem nos afastado da presença do Senhor. Não, irmãos, a Bíblia nunca nos orientou que nós devemos abandonar as coisas deste mundo. Você não vê a Bíblia dizendo isso. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: porém, buscai primeiramente o reino de Deus, pois as demais coisas eu vos acrescentarei. Ou seja, a Bíblia sempre nos ensina não é abandonar, mas é priorizar. Priorizar não significa abandonar. E muitas vezes, irmãos, tem muitas coisas do nosso cotidiano que nos afasta de estar no reino de Deus, de fazer o reino de Deus. E automaticamente isso, irmãos, nos enquadra em nós estamos negligentes com o convite que nós fomos chamados. Com o convite que nós fomos, chegou até nós. Ou seja, cada vez mais que eu me envolvo com as coisas desse mundo, mais eu estou me desprendendo das coisas de Deus. Mais eu estou me distanciando das coisas do Senhor. Igreja, irmãos que estão me ouvindo pela internet, no final, Cristo reinará. No final, Cristo prevalecerá. Ninguém vai mudar este final. Ninguém. E hoje nós temos a oportunidade, irmãos, todos os dias de decidir para onde nós queremos passar eternamente o nosso futuro. Hoje nós temos a possibilidade de decidir aonde nós iremos passar a nossa vida futuro, a nossa vida eterna. Então, meus irmãos, nada vai mudar o que está escrito na Bíblia, nada vai mudar. Não adianta, Jesus virá e não tardará, e levará consigo aqueles que buscam andar com Ele, e nada vai mudar isso, nada vai mudar. Então nós temos a oportunidade, a Bíblia não nos ensina nós abandonarmos emprego, a Bíblia não nos ensina a abandonar a família, a Bíblia não nos ensina nós abandonarmos a nossa responsabilidade no mundo, não, mas a Bíblia nos orienta a ter cautela e ter prioridade no reino de Deus, porque aquilo que não é prioridade para mim, eu não dou valor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por que um pai abandona um filho? Porque não é a prioridade dele. A prioridade dele, ou até a mãe que abandona o filho, é do quê? De viver uma vida, elas vão ter pelo mundo. Não quer responsabilidade. Não quer responsabilidade. Por que as pessoas, por que muitos
Eu casar, tô fora. Por quê? Não quer responsabilidade. Não quer compromisso. Então, irmãos, aquilo que não é a minha prioridade, nunca eu terei responsabilidade. Quer ver, irmãos? Isso é prático. Nós vemos tudo aquilo que nós fazemos com amor, tudo aquilo que nós fazemos com ímpeto, tudo aquilo que nós fazemos com valor, nós estamos dizendo, é minha prioridade, é minha responsabilidade. Mas tudo aquilo que eu faço relaxadamente, eu estou dizendo, não é a minha prioridade. Não é a minha vontade. E nós nunca iremos dar valor naquilo que não é a nossa prioridade. Só que, irmãos, o reino dos céus, se não for a nossa prioridade, pode ter certeza que nós não estaremos lá. Para nós estarmos no reino de Deus, é necessário nós termos prioridade. E o que hoje, irmãos, é prioridade na tua vida? Tem pessoas perdendo a comunhão com Deus por causa de coisas banais, por causa de coisas perecíveis, por causa de coisas insignificantes, elas estão perdendo a comunhão com Deus. Meus irmãos, a salvação vem de Jesus, não é pelas obras, nunca será pelas obras, nunca será pelo que você fazer, só que tem algo também, a salvação não é algo automático como muitos estão pensando. A salvação não é algo, irmãos, a certo ponto que eu já posso fechar os olhos, que eu não preciso fazer nada, que eu não tenho que me preocupar, que eu não tenho que estar tendo reverência, que eu não tenho que ter prioridade, que eu já estou salvo. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada, porque esta parábola se refere à volta de Jesus. Esta parábola está nos mostrando que foram convidar, houve o ato do rei convidar, mas houve a atitude das pessoas também de não querer vir. Então isso me faz entender que é escolhas. Uns escolhem estar na igreja, uns escolhem estar com Cristo, como outros escolhem a viver de uma forma absolutamente de qualquer jeito no mundo, sem compromisso, sem reverência, andar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Agora, nós não podemos ter essas atitudes no reino de Deus. O reino de Deus é preciso nós andarmos como Jesus assim quer, retos e temente a palavra dele. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que nas pessoas às vezes estão pensando que uma vez salvo, salvo para sempre. Oh, meus irmãos, eu não serei salvo porque eu dou cesta básica, eu não serei salvo porque eu sou dizimista, eu não serei salvo porque eu sou ofertante, eu serei salvo porque eu tenho comunhão com Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que eu serei salvo. Jesus diz, irmãos, por que então que Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se a salvação, se todos já estivessem salvos, não precisaria seguir Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo aqui com esse versículo? Quer ir para o céu? Tem que me seguir. E seguir Jesus, para seguir Jesus, o esforço é de quem? Meu. O esforço é seu. O seguir a Jesus, o esforço não é de Deus. A ação de seguir tem que ser minha. A ação de estar fazendo as coisas certamente tem que ser minha. A vontade tem que ser minha. Então Jesus, ele diz isso, aplicando que nós precisamos fazer, nós precisamos se preocupar, nós precisamos se interessar, irmãos, para poder ser salvo. Ora, no versículo então de número 5, Jesus aqui ele mostra o que está afastando muitas pessoas do reino de Deus. A falta de compromisso, a falta de sinceridade. Tem pessoas que priorizam mais o seu pet.
do que o seu filho. Tem pessoas que priorizam mais coisas do que o ser humano. Tem pessoas que priorizam, irmãos, tudo na vida dela, menos o que vai ser eterno. O pet vai morrer, as coisas vão perecer. E nós sabemos, irmãos, que a qualquer momento virá Jesus. E Ele sim vai ser algo eterno para a nossa vida. E a pergunta que eu faço, por que eu não me priorizo a fazer, a estar com Jesus? Por que eu não me priorizo em seguir firme com Cristo, em retidão, em sinceridade? Por que eu não priorizo, irmãos, a fazer? Irmãos, não há nada difícil quando nós colocamos como prioridade. Não há nada difícil para nós quando nós entendemos o que nós queremos na nossa vida. Então Jesus Cristo está dizendo aqui que eles não quiseram participar daquela festa maravilhosa, daquela festa grandiosa, porque eles estavam preocupados com o campo. Como se o campo fosse se desfazer no amanhã. Como se o comércio fosse se desfazer no amanhã. Como se tudo fosse se acabar de um dia para a noite. Ainda não. Mas quando Jesus vir, irmãos, você não vai levar o seu campo para o céu. Você não vai levar o seu comércio para o céu. Você não vai levar o seu carro para o céu. Você não vai levar suas coisas para o céu. Corre o risco de quem está seguindo essas coisas, de nem ir para o céu. Agora nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Porque se nós queremos o céu, não precisa fazer correndo, não precisa querer fazer tudo, mas se quer fazer uma coisa, faça com zelo e com amor, com integridade, com sinceridade. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vem ensinando para a igreja de Coríntios, quer bebemos e quer comemos, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho que entregar a cesta básica para o meu nome, para a minha face ser mostrada, não. Eu tenho que entregar ocultamente para o nome do Senhor ser engrandecido. Tudo que eu faço não adianta eu chegar aqui, eu nada, é Cristo. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Tudo que é que nós fazemos tem que apontar para a glória de Deus, porque sem Ele nada, irmãos, iria existir. Então na minha vida, seja eu faço, irmãos, somente alguma coisa, que eu faça com vontade, com amor e com zelo, apontando para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o campo, as coisas deste mundo, e se afastaram aquelas pessoas da festa. No versículo de número 6 diz assim, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O que significa isso daqui? Aqueles servos que foram levar o convite, para aqueles que estavam preocupados, eles se injuriaram com o servo. Os servos, vamos lá, vai ter o banquete, participa conosco, vai ser coisa linda. Aqueles que estavam vindo se injuriaram, ficaram com ira, fizeram o quê? Prenderam e mataram. Prenderam e mataram. Ou seja, irmãos, não queriam participar, tudo bem, mas além de não quiserem participar, quiseram calar aqueles que estavam levando o convite. Irmãos, e que mal tem levar um convite de uma coisa boa? Aonde há um erro nisso daí, irmão Moacir? Aonde a pessoa vem, vamos lá, você quer participar do convite? Não. Aqueles que receberam estavam tão preocupados com as coisas do mundo, com seus afazeres, que além deles não quererem ir, que não tem problema nenhum, irmãos, as pessoas não quererem ir para o céu, mas o nosso dever é ofertar, o nosso dever é incentivar e mostrar que existe céu e inferno, como esses aqui que estavam. Não tem problema nenhum eles não quererem receber o convite. Agora o problema está em eles querer matarem quem está levando o convite. Está querendo destruir o que estão levando o convite. E a Bíblia diz então que no versículo de número 7, o rei, tendo notícia, encolerizou-se, encheu-se de ira, enviando seus exércitos e destruiu os homicidas
e incendiou a sua cidade. O próprio rei, vendo isso, essa injustiça, ele deu cabo daqueles que praticaram a injustiça. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Então, cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter cuidado, porque a vingança do Senhor. A vingança não é minha, não é eu que tenho que me vingar, mas o Senhor vingará-nos aqueles que querem o nosso mal. O Senhor nos justificará, meus irmãos. Não é eu que tenho que me justificar, não é eu que tenho que mostrar algo para alguém que já está com sua mente, irmãos, caracterizada, já está com a sua mente firmada, nada vai mudar mais. Então eu não preciso me justificar para aquelas pessoas que já desistiram, que já largaram, não querem mais. Não adianta se justificar para esses tais. O que eu tenho que continuar, irmãos, é crendo que o meu Senhor Jesus, Ele reina e vive para sempre. E o que eu tenho que continuar é glorificando e exaltando o nome dEle, meu irmão. Ainda que a multidão lá fora não queira, ainda que o teu marido não queira, ainda que a tua esposa não queira, ainda que o teu filho não queira, mas você não pode desistir de louvar e engrandecer o nome do Senhor, aleluia, porque a salvação é algo individual, não é algo coletivamente, é algo individual. Coletivamente, quem trará é Jesus, mas eu não levo filho a ser salvo. Eu não levo filha a ser salvo. O que eu posso fazer é dar exemplo de uma pessoa salva. Isso é o meu dever. O meu compromisso é esse. É dar exemplo, ser exemplo, que aponte os que estão lá fora, que sigam aqueles que estão lá fora, mas que quando olharem para mim, para você, falem assim, não, eu estou seguindo porque eu quero, mas eu tenho exemplo. Meu pai me dá exemplo, a minha mãe me dá exemplo, o meu irmão me dá exemplo. Não, eu sou exemplo, então eu não tenho que me justificar. Quem se justifica, irmãos, é aqueles que não dão exemplo. Porque a Bíblia fala que o nosso próprio testemunho de vida já é o suficiente para aqueles que nos olham. O meu próprio andar, o meu próprio caminhar, ele já é suficiente para demonstrar a quem eu sirvo, a quem eu louvo, a quem eu estou adorando. Então aqui no versículo de número 7, nos mostra que Deus, Ele faz a justiça na vida daqueles que praticam a iniquidade e a destruição. Versículo de número 8. Então diz ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à cidade dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Escute, o rei caiu o semblante do rei quando as pessoas não quiseram. O rei falou, então não vamos fazer festa? Irmãos, aqui está mostrando sobre prioridade, sobre propósito. Quem não tem, irmãos, quem começa algo e não termina é porque faltou para ele o quê? Propósito, emoção. E nas coisas de Deus isso não se encaixa, nas coisas de Deus. Nós temos que ter propósito. É melhor não começar aquilo que você não pode terminar para não gerar escândalo para a tua vida. Vergonhoso é, irmãos, você tem que parar no meio do caminho porque acabou o combustível. Vergonhoso é você ter que retroceder porque você não conseguiu. Então, irmãos, se você acha que não está preparado, não inicie. Prepare-se primeiro, do que nós envergonhamos o nome do Senhor. Então aqui, meus irmãos, aqui o rei, ele não fechou as portas. O rei declarou, as bodas estão preparado e vai acontecer. Agora o que ele fez? Expandiu o convite. Olha, os daqui não quiseram, vão por todos os caminhos. E a todos aqueles que você achar, convide eles. Pode convidar. Pode trazer todos para que nós temos que fazer a boda. Não vamos jogar nada fora. Não vamos parar. Irmãos, e quantos estão parando? Quantos estão, irmãos, entregando? Por quê? Porque estão esperando. Irmãos,
não é você que salva, não é eu que salvo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, um plantou, o outro regou, mas o crescimento quem dá? Deus. Então qual que é o meu dever? Plantar. Qual que é o seu dever? Regar. E o crescimento Deus vai dar. Mas quando? Não pertence a nós saber. Mas pertence a nós fazer o quê? Regar. Pertence a nós fazer o quê? Cuidar. Pertence a nós fazer o quê? Plantar. O rei mostra, irmãos, que ele não desistiu do propósito do banquete. As pessoas não quiseram vir, as pessoas desistiram, mas ele o quê? Permaneceu. Eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho compromisso. Porque eu tenho propósito. E quantos, irmãos? Quantos que nós já conhecemos que abandonou o barco? Não suportaram. Retrocederam. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Naquele que lança fora. E o que eu estou dizendo aqui é largar Jesus. Largar o Evangelho. Como muitos fizeram. Ou como muitos estão fazendo. Mas, irmãos, a Bíblia vem dizer então que Ele manda os seus servos estender o convite para todos os caminhos. E no versículo 10, a Bíblia diz que juntou tantos que encontraram, maus e bons. Porque, irmãos, escute, não é nós que devemos selecionar. Não somos nós que devemos analisar, não. O meu dever é, primeiramente, ser exemplo e convidar. Quem, pastor? Só os bons? Não. Nós não somos bons. Nós falhamos, nós erramos. Mas o meu dever é convidar, irmãos, os bons e os ruins para estar no banquete. Porque a seleção quem faz é Deus. É Deus que escolhe. É Deus que separa. É Deus que vai aqui, irmãos, como foi pregado quinta-feira pelo companheiro Ricardo, sobre a palavra do joio e do trigo. O meu dever, irmãos, é ser diferente do joio. O meu dever é ser trigo. O teu dever é ser bom. Você pode, irmãos, estar até sentado com o mal, mas você não pode se contaminar com o mal. Você tem que ser bom. Então esse é o nosso dever, é o nosso compromisso. E a Bíblia diz então que chamaram os bons e os ruins para estarem com eles no banquete. E no versículo 10, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa de núpcia foi cheia de convidados. Ei, a persistência, o compromisso desse rei se concretizou. Porque ele não desistiu daquilo que ele acreditava. No primeiro convite, pastora Maria, as pessoas não quiseram estar não. No segundo convite foi pior, mataram ainda os que foram levar ainda. Mas no terceiro convite, o que aconteceu? A festa estava cheia. A festa estava completa. Aquilo que o rei estava no coração dele, aconteceu. A casa estava cheia. As pessoas vieram. Agora, e se ele desistisse? A Bíblia vem dizer que a nossa bênção não está no começo nem no meio, mas sim no final. O resultado que nós queremos nunca vai estar no começo e no meio, vai estar no final. É por isso que nós não devemos desistir de nada da nossa vida, até que Deus se manifeste, até que o Senhor se apareça e faça. Mas caso contrário, eu tenho que continuar. Porque não diz respeito a mim, mas diz respeito a Deus. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que ter esperança, mesmo que tudo diz ao contrário, mesmo que tudo parece que não está sendo certo, mas eu vou continuar porque eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que eu sirvo, eu creio no Senhor e eu sei que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer e o melhor que Ele tem que fazer. Então nós não devemos desanimar não, meus irmãos. Seja do que for, seja em qualquer área da tua vida, não desanime, não entrega, não se covarda, mantenha-se firme, ainda chorando, ainda temendo, mas se mantenha como um soldado valente,
Não entregue as suas armas, não, porque você tem um capitão, você tem um general que ele milita por você e ele vai te ajudar, ele vai te levantar, ele vai restaurar, ele vai mudar para a glória do nome dele. Não desista, não. Façamos que nem esse rei aqui, o exemplo dele. Não, eu não vou desistir. Eu vou convidar, até que aconteça. No versículo de número 12. No versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste núpcias, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, e não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. O que acontece, irmãos? O campo e o mundo é lá fora. As bodas é a igreja. O reino de Deus é a igreja. Nós devemos convidar os maus e os ruins. Não devemos parar no primeiro não. Não devemos desistir porque os nossos parentes não estão aqui. Não devemos desistir porque os nossos filhos, nossos pais não estão aqui. Nós devemos estar aqui e lutando e orando pela vida deles. Fazendo a nossa parte, dando exemplo. Agora nós temos que convidar e não ser vencido pelo cansaço. Ainda que eu entendo que é difícil, e é difícil. Mas nós não devemos parar. Porque, irmãos, insistir... Nós devemos continuar insistindo. E agora aqui, todos entraram. Então, este amigo, a qual o rei chama ele ouviu o convite, pastora Maria, ele sabia para que ele estava sendo convidado, e a Bíblia nos faz entender que ele era um dos maus. Porque ele veio, e aqui ele entrou, ele sabia para onde estava indo, ele sabia o convite que ele recebeu, porém, ele não deu valor. Para ele tanto fez, ele só foi. Aplicando, irmãos, não adianta estar na igreja só por estar. Estar na igreja sem propósito, estar na igreja sem ter um valor, estar na igreja sem a sinceridade, não adianta. Nada dará certo. Quando o rei entra na festa, o que chama a atenção não é nem a casa cheia. Agora imagine, irmãos, no meio de tantos, ele viu alguém que estava descaracterizado, que estava diferente. Quando Jesus olha lá de cima, o que ele está vendo para a minha vida? Diferente do normal? Como é que está o Ederson no meio dos irmãos? Como é que está o Gabriel no meio dos irmãos? Como é que nós estamos no meio dos irmãos? Eu quero te dizer que Deus ele não olha para a aparência, não, porque a aparência, irmãos, é coisa fácil de mudar. A aparência, ela muda consequentemente depois que muda internamente. Não adianta mudar, irmão, nunca se muda de fora para dentro. Todas as mudanças, realmente, ela acontece de dentro para fora. Se não tiver caráter, nunca vai mudar. Se não tiver amor, nunca vai amar. Se não tiver algo dentro, irmãos... Porque, irmãos, quem não te honra é porque ele não tem honra, não é nem porque você não merece. Só honra quem tem honra. Então, irmãos, só quem tem pode dar. Não devemos esperar nada de ninguém daquilo que a pessoa não tem. E nós não podemos se frustrar por causa disso. Porque como é que eu vou esperar algo de uma pessoa que ela está demonstrando que ela não tem? Então, quando o rei ele entra, ele vê aquele homem e fala, mas peraí, amigo, você veio para uma festa, você veio aqui, você teve a oportunidade, você teve tempo, e você está assim, peraí, eu convidei, eu abri as portas, mas você vai permanecer desse jeito? É o que a parábola está dizendo. A igreja não pode impedir, irmãos, que o traficante entre. A igreja não pode impedir que o prostituto e a prostituta entrem. A igreja não pode impedir que o ladrão entre. Não pode impedir. Só que essas pessoas todas têm que entrar e têm que saber que elas têm que mudar. Que elas têm que renunciar. Porque senão, irmãos, não adianta. E como elas têm que saber? Através da palavra de Deus. Ora, as coisas, irmãos, paralelas do mundo, irmãos, nos faz entender um pouco do reino de Deus.
Todos nós aqui que trabalhamos, sabemos que temos que usar EPI, equipamentos de proteção para quem? Para nós mesmos, ou é para o patrão? A proteção que é colocada para nós usarmos é para nós. E nós usamos? Então a negligência de quem? Nós. E por falta de negligência acontece o quê? Acidente. E quem causou o acidente? Eu. Falta do quê? Obediência. Olha só o que leva. Então nós devemos entender, irmãos, essas coisas são paralelas ao reino de Deus. Porque, irmãos, nós cumprimos muitas coisas no mundo. Cumprimos muitas coisas para o mundo. Para as coisas que são paralelas na nossa vida. E por quê? Para o reino de Deus, nós não cumprimos. Porque para o reino do Senhor, nós não nos esforçamos para cumprir. É sobre isso que essa parábola vem dizer. Eu fui convidado, eu fui chamado, foi me dado a oportunidade. Ô irmãos, eu não quero acreditar que é melhor estar num lugar devasso, num lugar de briga, do que no culto. Eu não quero acreditar que é melhor o seu filho estar indo num show gospel do que ele estar num forró, num baile funk. Eu não acredito que é melhor isso. Eu não acredito que é melhor você estar aqui no domingo cultuando a Deus do que você estar no domingo procurando a pessoa que você ama. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vale muito a pena eu me esforçar em estar aqui de manhã, de cumprir aquilo que Jesus quer que eu faça, para me viver bem, para me estar bem, do que eu estar vivendo as mazelas deste mundo aí fora. Vale muito mais a pena. Então nós vemos, irmãos, que as coisas de Deus para a nossa vida é para nos melhorar, é para nos erguer, é para nos fazer bem, nunca foi para nos fazer mal. Nós que não sabemos recebê-las e administrá-las, nós que não sabemos dar valor, porque tudo aquilo que não tem valor para a minha vida, eu vou tornar aquilo em uma maldição. O carro é uma bênção na vida de quem sabe usar, mas na vida de quem não sabe é uma maldição. A confiança é uma bênção na mão de quem sabe receber, mas para quem não sabe é uma maldição. Você confia, a pessoa morre, depois ela vai e te trai. Então, irmãos, somos nós que destruímos. Nós temos a oportunidade, e como este homem, ele teve a oportunidade, mas ele não deu valor àquilo que estava sendo proposto para ele. Então, meus irmãos, eu abro aqui um parênteses para a minha vida e para a tua vida. Dê valor o que Jesus fez por você. Dê valor o que Jesus fez por nós. Nós devemos valorizar. Nós devemos analisar como nós estamos tratando o reino de Deus. As consequências da terra é que vão resultar na minha entrada no céu. As consequências, irmãos, deste mundo, que vai refletir se eu vou para o céu ou não. Estão ligadas. Porque a Bíblia diz, irmãos, o que é ligado na terra é ligado no céu. Jesus que disse isso. Ou seja, a minha vida aqui, a continuação da minha vida aqui, ela vai resultar no céu como no inferno. Porque a Bíblia diz o que for desligado do céu, o que for desligado na terra é desligado do céu. Então é Jesus que está dizendo isso, não sou eu, é a Bíblia. Então nós devemos, irmãos, analisar. Nós devemos refletir. Porque o fato de eu estar na igreja não é suficiente para mim ser salvo, entenda isso. O fato de eu estar numa congregação, o fato de eu tomar a Santa Ceia, o fato de eu ser batizado, o fato de eu ser pastor, o fato de eu ser músico, não é o suficiente para mim ser salvo. Agora, o que é suficiente é eu ter como prioridade, aí sim, como algo de valor e muito valor para a minha vida, aí sim. Então, tudo que é prioridade se tornará fácil para administrar na nossa vida. Porque aquilo que é prioridade, irmão, sempre eu vou estar pensando, sempre eu vou estar olhando, então sempre eu vou estar podando. Você já viu um jardim? Se você não podar, irmãos, você não vai ver a beleza do jardim. Agora, se a prioridade for você podar as flores,
tirar os capins, você vai ver, é prioridade, você vai ver a beleza do jardim. E assim, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Se nós não temos como prioridade as coisas de Deus, nós não vamos conseguir se mantermos de pé. Nós não vamos ver a beleza que vai nos trazer. Nós não vamos, irmãos, sentir a graça de Jesus na nossa vida, quando nós não priorizamos, quando nós não, irmãos, temos paixão, quando nós não amamos. Escolhemos outras coisas para priorizar, escolhemos outras coisas para servir, e deixamos de servir aquilo que vai prevalecer para todo sempre. No versículo de número 13, o rei dá uma ordem para os seus servos, dizendo: olha, amarrai os pés e as mãos deste homem e lança ele nas trevas, nos exteriores, e ali verá pranto e ranger de dentes. Significa o que aqui? O final. É onde Jesus, é onde Deus, ele vai dar o julgamento final. Mas eu te pergunto, este homem aqui, ele teve a oportunidade? Teve. Ele teve a escolha? Teve. Só que ele não soube o quê? Aproveitar a oportunidade. E ele fez o quê? Ele foi lançado. Como infelizmente muitos serão, irmãos, lançados naquele grande dia. O inferno é real, igreja. E eu estava vendo, acompanhando uns líderes de igreja, e todos estão em comum e consenso acordo que está milimétrico de acontecer, irmãos, o maior evento da igreja, como em Atos aconteceu, sob a perseguição da igreja. E aí nós veremos quem realmente tem a salvação como prioridade. Chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto que estamos andando em dois e um já ficou para trás, pastora Maria. Já chegamos a esse ponto. Aonde era 4 e é 3. Aonde era 2, agora é só um que quer continuar. Chegamos a esse ponto já. Chegamos a esse ponto, irmãos, de nós não podemos olhar para o lado e acompanhar aqueles que estão se distanciando. A igreja já chegou a esse ponto já, irmãos, de ser perseguida. Porque verdadeiramente, irmãos, já estamos sendo perseguidos. Verdadeiramente já estão colocando à prova se realmente eu amo ou não amo a Deus. Se eu sirvo ou não sirvo a Deus. As coisas estão, irmãos, se findando. Parece que estão nos oprimindo. Parece que estão nos comprimindo, irmãos. Até certo ponto, ou eu continuo sofrendo, chorando, cheio de ferida, cansaço, ou eu renuncio tudo. E muitos estão preferindo renunciar, abandonar. Que no seu pensamento será melhor abandonar, será melhor deixar, eu vou viver melhor. E eu te digo, irmãos que estão me ouvindo, igreja do Senhor, nunca será melhor. Nunca terá prazer. Talvez momentaneamente vai ser um prazer, vai ser um alívio para a sua vida, mas a igreja de Cristo, ela nunca tem que pensar momentaneamente. A igreja de Cristo, o homem e a mulher de Deus, ele tem que pensar eternamente, aleluia, porque é para onde nós iremos com Cristo. É isso que vale para a nossa vida, é isso que vale para nós. Não é momentaneamente. Sim, eu entendo que o evangelho não é fácil. O verdadeiro homem de Deus, ele vai andando, gemendo e chorando. São as características de um Cristo, do Salvador, do Libertador. Mas no final, o que aconteceu? Honra e glória. Tragada foi a morte, ele venceu para a glória do nome de Deus. Então não há vencedor se não houver luta. Não há sorriso se não houver choro. Por isso, é melhor permanecer, é melhor continuar, é melhor, irmãos, fazer até que nem Elias, entra na caverna, toma um fôlego e depois sai, profetizando, mostrando quem é. Ou até mesmo como Jonas, 3 noites na baleia do ventre,
Mas, irmãos, ele mudou o pensamento. E quando saiu, uma cidade toda se converteu através da pregação daquele homem. Então vale a pena continuar. Vale a pena, irmãos, chorar. Vale a pena lutar pelo propósito de Jesus Cristo, porque no final nós seremos abençoados para a glória de Deus. Para finalizarmos, no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Porque os escolhidos, irmãos, eles mudam. Os escolhidos, irmãos, eles renunciam. Os escolhidos entendem a quem ele está servindo. O escolhido entende que ele tem compromisso. O escolhido, ele entende, irmãos, que ele tem que ter caráter. O escolhido, ele entende para quem que ele está servindo e adorando. Agora, o chamado não. O chamado, todos vão ter oportunidade. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. E o prazer de Deus é que todos se salvem. Só que, irmãos, só vai se salvar aquele que buscar Jesus Cristo. Jesus disse, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas se me negares diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Jesus está dizendo isso. E isso é muito sério. E quantos irmãos estão renunciando a Jesus Cristo diante dos homens? Com as suas atitudes? Com os seus fazeres? Estão renunciando a Deus. E você acha que naquele grande dia, Jesus Cristo diz, irmãos, eu negarei. E Jesus diz que Ele é a porta de acesso para o céu. Ele é o caminho para o céu. Então, irmãos, é fácil de entendermos. Jesus não quer que nós corremos. Jesus não quer, irmãos, que nós ficamos se fadigando, não. Jesus só queremos que nós o seguimos. Que nós fazemos o que temos que fazer. O problema é que as pessoas querem fazer além da conta. Daquilo que é para ela fazer. Por isso ela se cansa, por isso ela se fadiga. Eu quero te dizer, o único que teve o poder e foi dado a ele de fazer tudo para todos foi Jesus. É o único. Então o que nós devemos fazer? Somente seguir com Deus. Então, irmãos, que nós possamos, nós fomos chamados e agora somos escolhidos para estar com Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. Então nós devemos dar valor a isso. Nós devemos ter cuidado com isso. Apocalipse 3, se não me falha a memória, versículo 11. Nos ensina que nós devemos, tome cuidado para que não tomem a tua coroa da vida. O que é a coroa da vida? Salvação. É a salvação que Jesus está falando ali. E quem quer tomar a nossa salvação? O seu irmão? A sua irmã? Não. Satanás. É ele que quer tomar a salvação. Porque ele sabe que é algo eternamente. Ele sabe que é algo eternamente. E é ele que quer tomar a nossa salvação. E Jesus diz, tome cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós possamos guardar a coroa da vida que Jesus nos entregou, a salvação. Que nós possamos zelar, irmãos, pelo privilégio de estarmos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, acompanhe um pouquinho só. Estude só um pouquinho sobre a África, irmãos. Eu faço esse desafio para vocês que me ouvem. Um pouquinho do culto deles. Um pouquinho das crianças deles, irmãos. E aí nós vemos, irmãos, o quanto nós estamos sendo negligentes. Conosco os mesmos, eu estou falando. Conosco os mesmos, irmãos. Pessoas sofrendo, padecendo, porque não tem sequer um copo de água cheio de barro para beber. Não tem sequer uma comida estragada para comer. Estão morrendo, pastora Maria, por algo que é, irmãos, normal, cotidiano. E nós, irmãos, temos tudo, acesso, e não damos valor. Por isso eu digo, irmãos, comece a analisar as pessoas que estão um pouco pior do que nós. E aí nós vamos dar valor aonde nós estamos. Aí nós iremos dar mais crédito ao que nós temos.
Porque hoje, irmãos, o que nós mais ouvimos é as pessoas reclamarem. As pessoas, às vezes, irmãos, choramingarem. E existe aí pessoas que, infelizmente, não têm nada. Igrejas da África do Sul que não tem sequer bancos para sentar. São lonas, literalmente, lona não, plástico preto, que estão cercando eles. Estão louvando a Deus com alegria. E às vezes nós estamos cobertos do sol e da chuva e não damos valor. E aí mostra realmente, irmãos, eu vendo essas coisas, mostra realmente quem eu sou. Quem realmente eu sou. Pelas maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Então eu deixo essa reflexão, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Analise a África, a Ásia e vê, irmãos, o que essas pessoas fazem para ter a oportunidade sequer de poderem ler um versículo da Bíblia. Coisa que nós não damos valor. O que eles dariam para estar ouvindo uma pregação como essa? De estar sentado num ar-condicionado. O que eles dariam para ter depois um café, um banquete, para eles poderem estar comendo depois? Só que nós temos, e muitas vezes nós não damos valor. Nós não damos crédito. Por quê? Porque nós não olhamos para aqueles que estão lá atrás, para aqueles que não tiveram oportunidade. Mas que nessa manhã nós possamos refletir, nós possamos, irmãos, analisar, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.